Olá, eu sou a doutora Deusa, eu sou cirurgiã plástica e hoje nós vamos gravar mais um vídeo. Esses vídeos têm um único intuito de ser informativo. Ainda assim, hoje eu vou me basear sim num caso real de uma paciente e vou apresentar algumas fotos, mas não há absolutamente nenhum conflito de interesse. Eu considero que a exposição de fotos é essencial para que a paciente possa formar uma ideia do que estamos falando, né? Porque eu considero impossível uma paciente, uma pessoa leiga, que não tem a vivência da cirurgia plástica, realmente visualizar, fazer a imagem daquilo que eu estou tentando expressar em palavras, por mais simples que seja o meu vocabulário. E eu constato esse tipo de situação no consultório. Ontem mesmo eu atendi uma paciente candidata à abdominoplastia, não é o tema de hoje, e durante o exame físico eu citei que determinada área não seria melhorada, né? E ela encarou numa boa. Depois, quando sentamos e eu mostrei fotos, ela se assustou. Mas essa determinada área não melhorou nada. Sim, mas não foi isso que eu falei para você alguns minutos atrás? Então precisa tomar cuidado com isso. Uma outra coisa que acontece demais, eu costumo apresentar fotos de pós-operatório imediato, para que a paciente que não tem experiência nenhuma, quando ela abre o curativo, que ela tenha já uma noção do que esperar. E mesmo assim, elas, por exemplo, sempre me perguntam o porquê de um determinado formato na areola, no bico do peito, por causa dos pontos, né? Então elas já viram, ainda assim elas estranham. Mas enfim, hoje a gente vai falar de lipoaspiração e até para que o vídeo seja mais didático, eu vou sim utilizar um método lúdico e vou contar com a colaboração do nosso amigo Urso e para os meus críticos. Então, para aquelas pessoas que estão esperando que eu tenha um comportamento mais formal, mais catedrático, eu já estou pedindo desculpas. Então, vamos começar. Para lembrar, eu vou de novo enumerar as camadas da parede abdominal. Então, superficialmente, nós temos a pele. A pele, ela tem 3 milímetros. Abaixo da pele, nós temos a camada de gordura. E, obviamente, todas as camadas estão aderidas umas às outras. E abaixo da camada de gordura, nós temos a camada muscular. Muito bem. E aí, nós vamos fazer o pré-operatório do urso, que é candidato a uma lipoaspiração. Então, o que verificamos? O urso com uma generosa camada de gordura. E quando esse urso senta, olha o que acontece. Forma-se uma dobra, no máximo 2 dobras. E esse aspecto é visto também no ser humano. Por quê? Porque o espaço da gordura está cheinho. O interessante é que, inclusive em pessoas magras, nós observamos esse aspecto. Porque a pessoa, mesmo sendo magra, ela apresenta uma espessura de gordura elevada em relação ao conteúdo de massa magra. É o que medimos através da bioimpedância ou quando utilizamos o adipômetro, que avalia a espessura da prega cutânea, e a partir daí nós chegamos à porcentagem de gordura. Então, uma pessoa magra, mesmo sendo magra, ela tem uma porcentagem de gordura elevada em relação à massa magra. Por isso que todos nós estamos acostumados com esse tipo de imagem. Quando sentamos, forma-se uma ou no máximo 2 dobras. Vamos ver umas fotos. Então, nós temos aqui uma paciente candidata à lipoaspiração. Vocês podem ver que é uma paciente magra. E aí, só abrindo um parênteses, por que uma pessoa magra faria uma lipoaspiração? Então, lipoaspiração não é nem para gordo e nem para magro. Lipoaspiração é para ou harmonizar as formas do corpo ou para acentuar alguma curvatura, ok? Então, aqui, ela de frente, meio perfil.
nós podemos notar que já existe uma certa flacidez, afinal é uma paciente por volta dos 30 anos, que já engravidou umas 2 vezes, nós notamos estrias em torno do umbigo, então isso prejudica sim a estrutura da pele, e parte dessa proeminência que nós observamos, na verdade, não é só gordura, né? Na verdade é flacidez muscular. Perfil, e como eu faço uma lipo de contorno, o dorso dela também. E essa paciente, quando ela senta, então antes da cirurgia eu registro tudo isso, quando ela senta é isso que observamos. 2 dobras, o ensaio de uma terceira dobra, afinal é uma paciente magra, né? Mas é apenas isso. Num outro ângulo, ó, 2, talvez 3 dobras, mas isso é o máximo, mesmo em pessoas magras. Vamos voltar então. E aí nós vamos fazer a lipoaspiração do urso. Então, só para lembrar o que é lipoaspiração, lipoaspiração é a retirada da camada de gordura, só a camada de gordura. Então, vamos tirar a camada de gordura do urso. É claro que na prática não é assim que acontece, né? A gordura não tá lá como um tablete de chocolate pra gente retirar, mas outro dia a gente fala como que faz lipoaspiração. Mas enfim, ao tirarmos a camada de gordura, olha o que acontece. O urso está deitado na mesa de cirurgia. Imediatamente a pele engruvinha. É claro que isso não acontece no ser humano. No ser humano, o que acontece é mais próximo disso aqui, do que acontece com uma bexiga. Quando nós esvaziamos a bexiga. Então, esvaziando o conteúdo, como numa lipo, esvaziando o conteúdo, nós temos uma retração das paredes da bexiga. Assim acontece no ser humano. E, inclusive, se nós associarmos à lipo métodos para tratamento da pele, nós conseguimos também melhorar alguns graus de flacidez que a paciente já possua. Vamos ver um vídeo. Esse é o intraoperatório da paciente cujas fotos eu mostrei para vocês. Então observem, a minha assistente, ela precisa pinçar a pele da paciente, fazer uma dobra, esticar a pele da paciente, para que eu possa ter condições técnicas de executar a lipoaspiração, para que vocês vejam o grau de flacidez. A gente só tem plena noção do grau de flacidez da pessoa quando ela tá assim, totalmente anestesiada, largada na mesa de cirurgia. Então eu vou deixar vocês verem um pouquinho mais. E mesmo com esse grau de flacidez, como a pele então sofre essa retração, a pele encolhe, isso não compromete o resultado do procedimento, não compromete o resultado da lipoaspiração. Depois eu vou mostrar para vocês. Vai adorar ver. Ainda não tem mais nada, tem? Só. E aí está o pós-operatório, então, da paciente, que vocês viram a cirurgia, com o único intuito de provar que mesmo com todos aqueles sinais de flacidez e uma dobra de pelo menos 4 dedos, uma dobra de pele na cirurgia, ainda assim isso não compromete o resultado, porque a pele ela sofre essa acomodação. Então, foto de frente, meio perfil, perfil e posterior. Vamos voltar. Então, vocês viram que não há nenhum comprometimento do resultado, do aspecto com a paciente ereta, mas, da mesma forma que a bexiga, toda a extensão de pele está lá,
A pele não foi retirada, né? Na lipo nós retiramos gordura, pele não é retirada. Então, não dá para ser ingênuo imaginar que essa pele sumiu como por encanto. Ela dá um jeitinho lá, ela se ajeita, dá um jeitinho, mas ela está toda lá, né? Vamos pensar um pouquinho, pessoal, né? Vamos utilizar os neurônios, né? Não é conto de fadas. Aliás, nem a fada madrinha da Cinderela conseguiu manter a abóbora sob forma de carruagem por muito tempo, né? Deu meia-noite, o feitiço foi embora. Enfim, mas vamos lá. E aí o nosso urso lipado, deitado, né, com 2 meses, ele vai sentar. E olha o que acontece. Vou dar uma ajudada aqui para mostrar o que acontece. Formam-se inúmeras dobrinhas. Óbvio, gente. E esse aspecto é o aspecto que nós temos quando não há gordura ou há um mínimo de gordura sob a pele. Mas realmente nós não estamos acostumados com esse aspecto, justamente pelo que eu citei no início do vídeo. 99% da população ou é obesa ou é o que o povo chama de falso magro, né? É magro, mas tem uma porcentagem de gordura elevada. Então, nós não estamos acostumados mesmo, né? Nós todos não estamos acostumados com esse tipo de comportamento da pele. Mas ele existe sim, naturalmente. Então, vamos ver umas fotos. Então, aí vocês podem observar um exemplo daquele comportamento de pele. Obviamente, trata-se de uma personal trainer, deve malhar muito, e aí nós observamos que quando ela dobra a barriga, formam-se inúmeras preguinhas. Então, esse é o aspecto da existência do mínimo de gordura sob a pele. E um outro exemplo, essa todos vocês conhecem, uma celebridade que todas vocês conhecem. Na época, ela estava malhando muito, ela estava naquela querendo ser fitness e tal, né? E aí, sentada, relaxada, a gente nota também a formação de inúmeras dobrinhas. Só tem um detalhe que eu gostaria de falar para vocês. É claro que, assim, mesmo ela estando sentada e mais relaxada, como ela malha, a musculatura dela tá firme por causa da malhação. Ela trabalhou esse músculo. Então, nós observamos as dobrinhas sem o volume de uma musculatura comprometida, de uma musculatura flácida. Óbvio que quando as dobrinhas surgem a partir de uma lipoaspiração, em que eu só retirei a camada de gordura e a paciente já possuía um comprometimento da musculatura, na verdade, o que se observa quando a paciente senta é um volume dado pela flacidez muscular e sobre esse volume as dobrinhas de pele, ok? Vamos voltar. Então, mais uma vez, eu quero enfatizar isso. E uma paciente em que em 3, 4 horas de cirurgia você retira praticamente toda a gordura, mas ela tem um comprometimento muscular, é claro que quando ela senta vai ter um volume extra dado pela flacidez muscular. E aí por cima disso as dobrinhas de pele. Uma outra coisa muito importante e que já me perguntaram no consultório é assim, então se eu diminuo drasticamente a espessura de gordura da minha parede abdominal, eu tô protegendo o meu sistema cardiocirculatório, né? Eu tô protegendo o meu coração de ter um infarto, porque todo mundo sabe que a partir de uma determinada medida de circunferência abdominal, acho que é 80, 84 para mulher, 100, 100 e pouco para homem, aumenta o risco de complicações cardiocirculatórias, né, pelo excesso de gordura. Mas, na verdade, a prega da parede abdominal, a prega de gordura da parede abdominal só nos permite ter uma estimativa do conteúdo de gordura intra-abdominal, ou seja, no meio das vísceras, no meio dos órgãos.
É essa gordura no meio dos órgãos, tanto abdominais quanto torácicos, que aumenta riscos cardíacos, riscos circulatórios, tá? Não é porque você fez uma lipo, tá com gordura zero na parede, que você não tem mais risco de sofrer um infarto, né? Uma coisa não exclui a outra. Ainda assim, se você tem um excesso de gordura intraabdominal, você tem que emagrecer. É o único jeito de tirar a gordura de dentro da barriga, ok? É isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham principalmente entendido, que vocês tenham gostado também, e até uma próxima vez, até um próximo vídeo. Tchau!